agora a gente vai resolver 2 exemplos para que a gente coloque em prática aquilo que a gente viu no primeiro vídeo. Exemplo 1. Um móvel com velocidade constante de 90 km por hora percorre uma trajetória retilínea partindo do quilômetro 5 da estrada no sentido positivo do movimento. Depois de 4 horas, determine sua posição final dada em quilômetros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos identificar o que nós temos. Eu tenho uma velocidade e eu tenho aqui um espaço inicial que foi de onde ele partiu. Então, eu já sei que velocidade vai ser igual a 90 km por hora e o meu espaço inicial vai ser 5 km. Ok? E ele quer saber a posição final, ou seja, S, depois de ele ter andado por 4 horas. Então, eu sei que o tempo vai ser igual a 4 horas. Vamos substituir esses valores que nós temos onde? Na fórmula. Qual é a fórmula? Só aqui para exemplificar, ficar melhor, para a gente ver, visualizar o que nós temos, a velocidade, o tempo, que é 4 horas, e o espaço inicial. Eu quero descobrir o espaço final depois dessas 4 horas. Minha fórmula diz o seguinte: S igual a S0 mais velocidade vezes quem? O tempo. Então, eu sei que S é o que eu quero descobrir. O espaço inicial, nesse caso, é 5, mais a velocidade, que é 90, vezes o tempo, que é 4. Então, S vai ser o quê? Vou deixar o 5 aqui para resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 90 dá 360. 360 mais 5 dá 365 quilômetros. Então, ao passar de 4 horas, ele andou 365 quilômetros. No exemplo 2, nós temos o seguinte: um observador percebe que um veículo inicialmente a uma distância de 40 metros afasta-se com velocidade constante de menos 10 metros por segundo no sentido oposto da trajetória. Em relação a esse movimento, responda: qual é a classificação do movimento desse veículo? Vamos observar uma coisa: se não tivesse esse menos aqui, a gente conseguiria sim dizer qual é a classificação desse movimento. Por quê? Olha o que ele diz, no sentido oposto à trajetória. Quando aquele veículo está no sentido oposto da trajetória, isso quer dizer que eu tenho uma trajetória aqui, um caminho, que a direção pode ser para a esquerda ou para a direita, mas aqui eu coloquei para a direita. Ele não está indo para a direita, ele está indo para onde? Para a esquerda. Isso quer dizer o quê? Que a minha velocidade é negativa. Aqui eu coloquei, mas poderia não estar, certo? E aí eu consigo classificar esse movimento como sendo o quê? Um movimento retrógrado. Só seria positivo se ele estivesse no mesmo sentido da trajetória. Então, nesse caso, é um movimento retrógrado. Diferentemente do exemplo 1, porque vamos observar aqui, ó, ele diz que no sentido positivo do movimento. Isso quer dizer que ele está no mesmo sentido do movimento. Ou seja, esse movimento é um movimento progressivo. E observa a velocidade é positiva. Então, a gente já conclui aqui que esse movimento é progressivo e esse daqui é retrógrado. Além disso, ele quer que a gente defina qual é a posição final ao passar de 120 segundos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que identificar os elementos que a questão nos dá. Então, eu tenho que a velocidade desse veículo é igual a menos 10 metros por segundo. Aqui, ó. Além disso, ele tem um tempo aqui que ele quer, que é de 120 segundos, e o espaço inicial, que foi de onde ele começou a contar, foi de quanto? S0 igual a 40 metros. E eu quero descobrir o espaço final, onde ele vai estar depois de passar esses 120 segundos. Então, novamente, vamos lembrar a fórmula. A fórmula é o quê? Espaço final vai ser igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, a fórmula do sorvete. Então, eu tenho aqui que o espaço final vai ser igual. Qual é o meu espaço inicial? 40 metros. Então, no lugar de S0, eu coloco 40. Nesse caso aqui, vai ser o quê? Menos 10, que é a velocidade, vezes 120.
S vai ser igual. Vou repetir o 40, porque ainda não posso fazer. Primeiro eu executo a multiplicação para depois fazer a subtração ou soma. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos com mais, porque quando não tem sinal aqui na frente do 120, a gente já entende que é mais. Então, vai ser menos. 10 vezes 120, 1 vezes 12, 12. Acrescento um zero mais um zero, então eu tenho menos 1.200. S vai ser igual menos 1.200 mais 40 vai dar igual a menos 1.160. Porque observa, quem é o número de maior valor se olhar o sinal? É o 1.200. Então, vai permanecer o sinal dele, que é menos. E aí, a gente faz 1.200 menos 40 dá 1.160. Então, a gente já tem aqui que a resposta é 1.160 metros. Então, ele andou um espaço de menos 1.160 no sentido oposto à trajetória. Então, só para finalizar aqui, a gente tem essa situação. Se a questão viesse dizendo o seguinte, S igual a 40 menos 10 vezes T. Se acontecesse isso, a gente conseguiria sim também classificar o movimento. Bastaria olhar para quem? Para o valor que multiplica T. Essa fórmula é a equação horária do espaço desse movimento descrito por esse veículo. Então, eu já sei que ele seria um movimento retrógrado, porque o sinal que acompanha o valor que multiplica o t é o que? Negativo. Se é negativo, eu já sei que é retrógrado. Mas se fosse positivo, se ao invés de menos fosse mais, a gente saberia que o movimento é o que? Progressivo. Então, a gente consegue classificar a partir da formulazinha, tá? Além disso, vai haver alguns casos em que só vai apresentar o seguinte: S igual a 10, por exemplo, vezes T. Não era para ter um valor aqui na frente? Não. Nesse caso, quando não tem um valor aqui, ó, como nesse caso do 40, quando não tem um valor na frente, a gente entende que o nosso S inicial é zero. Então, ele partiu do ponto inicial daquela trajetória. Mas aí continua sendo a mesma coisa. Esse valor que multiplica t é o que? É a velocidade. Então, nesse caso desse movimento aqui, S igual a 10 vezes t, eu já sei que é um movimento progressivo, porque o valor da velocidade é positivo.